Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Imenso pânico invadira toda a região da Nemeia. Em sua densa floresta de rica fauna, nenhum caçador se aventura mais a entrar. Os rebanhos bovinos que antes pastavam tranquilamente nas vizinhas pradarias são impiedosamente dizimados pela terrível fera, o monstruoso leão da Nemeia. As plantações são devastadas. Os habitantes da região, aterrorizados, não sabem como se livrar do perigoso animal que tem o couro invulnerável a qualquer tipo de flechas, e o seu imenso corpo resiste a golpes de qualquer arma que lhe pretenda abater. Já devorara a todos quantos lhe tentaram matar. Os seus pavorosos urros fazem estremecer toda a floresta e tremerem de medo os assustados moradores da Nemeia. Ninguém sabe ao certo de onde veio tal fera, mas comenta-se ter sido ela um presente de Selene, a deusa da lua, a deusa Hera, que ordenara a sua vinda para as florestas da Nemeia. O rei Euristeu toma conhecimento destes fatos e manda chamar Hércules, que nas pradarias distantes da Nemeia, enquanto medita sobre o que lhe dissera a Pítia, aguarda as ordens do rei. Chamado por Euristeu, retorna Hércules a Micenas e se apresenta em palácio. Euristeu lhe diz: vá à região da Nemeia e mate o leão que está ameaçando a população de lá, e traga-me a prova da morte dele. Hércules não discute. Humildemente curva-se em sinal de aquiescência e se retira. Meditando sempre no que lhe disse o oráculo, parte para a região da Nemeia. Vai cumprir as ordens de Euristeu. Chega lá e é imediatamente informado da existência do terrível monstro. Por onde passa, vão-lhe avisando dos riscos que todos correm sem saber mesmo se a qualquer momento não serão atacados pela fera que surpreende incrivelmente suas vítimas. Hércules começa a pensar no que fazer e como fazer para enfrentar o leão. Suas flechas poderosas não rompem o invulnerável corpo do terrível animal. Sua temida clava, cujo impacto nenhum monstro ou animal jamais suportara vivo, era para aquele leão inofensiva. Diziam até que nem mesmo o fogo lhe devorava os pelos. De que precisaria Hércules para vencê-lo? Meditando, pensando muito como agir, esboça então o primeiro plano de ação. Teria, antes de tudo, de encontrar o leão. Uma coisa, entretanto, começa a encabular Hércules. Todos falam do leão, de suas danosas investidas por toda parte, dos estragos por ele causados, dos seus ensurdecedores urros, mas Hércules não consegue encontrá-lo por mais que o procure. Não vê os seus comentados estragos e nem sequer ouve os seus urros. Talvez a coisa não fosse bem assim, reflete Hércules. Poderia estar havendo exagero nas informações e o tal leão não fosse tão perigoso como diziam. Afinal de contas, pensa ele, o diabo não é tão feio como se pinta, e quem conta um conto aumenta um ponto, como dizem os velhos ditados. Munido de sua inseparável clava, com a aljava cheia de flechas, parte ele para a sombria floresta à procura do terrível leão. Adentra a floresta onde dantes nunca havia entrado e segue a primeira trilha que surge à sua frente. Seus olhos de experimentado caçador procuram aqui e ali pistas de passagens do leão, em trilhas e bebedouros,
sem contudo encontrar dele o menor vestígio. Cada vez que avança, sempre cuidadosamente, mais sombria e escura vai se tornando a floresta. E assim caminha Hércules sem parar, dia e noite, por todos os cantos e nada do leão ou de seu menor vestígio. Depois de muito andar, Hércules para e começa a duvidar da existência da fera. Mas reflete, não é possível tanta gente falando do leão, de seus estragos, sem que ele realmente exista? Recomeça então a cansativa busca. Sobe serras, desce vales, e numa dessas descidas, lá embaixo, numa trilha próxima a um pântano, à sua esquerda, ele vê na lama a marca de uma enorme pata de leão. O leão existe, descobre Hércules. Agora fica mais fácil matá-lo, pensa. Mais cauteloso ainda, aproxima-se do local onde está a marca da pata do leão e examina cuidadosamente as pegadas do animal deixadas na lama do pântano. Pelas dimensões das patas, calcula Hércules ser o animal monstruosamente grande. Exímio que é na arte da caça, segue sempre cuidadoso a trilha do leão. Começa agora a ver claramente por onde passa, vestígios cada vez maiores da presença do monstro. Aqui, um galho de árvore quebrado, ali, um arbusto amassado, adiante, marcas de sangue de suas vítimas. E assim vai Hércules, seguindo a trilha que sabe o levará ao procurado leão. De repente, a floresta toda estremece pelo eco de tenebroso urro. Era o rugido do leão da Nemeia. A fera já percebera a aproximação de Hércules e se prepara para o decisivo encontro. Hércules, mais cuidadosamente ainda, avança na trilha. Pela força do rugido, sabe que o leão está perto e todo o cuidado é pouco. A qualquer instante, ele pode ser atacado. Todos os seus sentidos de experimentado lutador estão prontos para um combate que ele nem mesmo sabe como vai ser travado, já que suas armas são totalmente impotentes nesta luta. Mas vai em frente pela trilha que acaba de súbito na entrada de uma caverna. E Hércules é arrebatado por uma enorme surpresa. "Esta caverna eu conheço", exclama. "Como pode acontecer tal coisa?" Pergunta, perplexo a si mesmo. Em resposta às suas reflexões e aviso de que o inimigo está próximo, novo e ensurdecedor rugido saído da caverna ecoa pela floresta. O leão está ali dentro. Identificado e localizado o inimigo, mandam os mais respeitáveis tratados da tão estimulada ciência da guerra, ordens do dia, boletins de caserna, secretos planos de combate, que se procure conhecer primeiro as forças e os hábitos do inimigo, porque assim fica mais fácil combatê-lo. Como Hércules não dispõe de uma patrulha avançada para espionar as forças inimigas, no caso, o leão da Nemeia, resolve ele mesmo plantar-se dia e noite em frente à caverna, para ver o tamanho do leão e conhecer seus hábitos. Do seu estratégico posto de observação, percebe Hércules que o gigantesco leão, contrariamente aos hábitos de outros animais selvagens, tem o costume de esconder-se à noite, no fundo da caverna, para onde vai sempre ao escurecer, e sair para atacar as suas vítimas sempre ao alvorecer. Hércules, ao perceber tal costume, força a mudança deste hábito, provocando o leão, atirando-lhe flechas exatamente quando, ao romper do dia, o animal tenta sair do seu esconderijo para os costumeiros ataques na região. Forçado assim, o leão muda os seus hábitos e, em vez de sair ao romper do dia, esconde-se no interior da sinistra e escura caverna. Hércules sabe que a caverna onde o leão se esconde tem duas entradas. Ele já a conhece, uma pela frente e outra por detrás. E assim, quando Hércules penetra na caverna pela entrada da frente, o leão sai pela entrada dos fundos e vice-versa.
Desse modo, Hércules jamais conseguiria pegá-lo. Pensa, então, no meio de eliminar o problema e, refletindo, tem a ideia de fechar, vedando com uma pedra a passagem dos fundos. E logo põe tal ideia em prática, deixando o leão encurralado dentro da caverna. Toda vez que este tenta sair, é acossado pelas flechas de Hércules, que mesmo sem perfurar o invulnerável couro, causam com o grande impacto fortes dores que obrigam ao leão recuar. Estrategicamente, Hércules aguarda o momento certo para o ataque, e num determinado momento em que o leão, acossado pelas flechas e impedido de sair, volta para o interior sinuoso da caverna, Hércules agilmente o acompanha. Escuta, entretanto, naquele instante, uma voz que lhe sussurra: não use as armas contra ele. Hércules se joga ele próprio com toda a sua estrutura física de 3 metros de altura, coberta de músculos de aço, tão fortes como a força de poderosos tentáculos. Joga-se em cima do leão, envolvendo-o e apertando-lhe o pescoço. Vá apertando lentamente, sussurra a voz, até asfixiá-lo. E Hércules assim faz, deixando o leão morto. Uma vez o leão morto, precisa Hércules levar para Euristeu a prova de realização do trabalho. Com as garras do leão, tira-lhe o couro, fazendo com ele uma vestimenta que passa a usar em substituição à pele do leão de Cíteron, que matara quando tinha 18 anos. Da cabeça do leão da Nemeia faz Hércules um capacete, que também passa constantemente a usar. Assim vestido, volta a Micenas. Vai a palácio apresentar-se a Euristeu. Euristeu mandara fazer um imenso vaso de bronze que colocou ao lado do seu trono como refúgio contra qualquer cilada que pensava Hércules pudesse lhe armar. Quando vê chegar Hércules vestido naquela imensa pele de leão, tendo a enorme juba como elmo, morto de medo corre e se esconde dentro do vaso de bronze. Não quer nem conversa com Hércules. Simbolismos e ensinamentos. O simbolismo deste primeiro trabalho de Hércules começa logo no leão. O leão é o rei dos animais, é o símbolo do poder, do orgulho, da arrogância, da vaidade, da prepotência, do egoísmo, do egocentrismo. E os leoninos podemos colocar a carapuça até o pescoço. Todos estes egos e outros mais formam no ser humano a personalidade que é o seu mais perigoso inimigo no caminho da espiritualidade. A palavra personalidade origina-se de persona, antiga máscara romana com uma abertura em forma de boca por onde saíam as vozes das pessoas que a portavam. A personalidade é originalmente, portanto, uma máscara que oculta o nosso real ser, a nossa identidade verdadeira. Aqueles egos, vaidade, orgulho, prepotência, etc., juntam-se outros, como o medo, a ambição, o ciúme, as paixões, as crenças, as ilusões e tudo mais que forma o nosso universo material, na essência efêmero, falso e passageiro, denominado pelos budistas de Maya, ou seja, o mundo das ilusões, em que se perdem os seres humanos. Todos esses egos se interpõem entre a alma e o espírito, evitando a sua união, o casamento alquímico, iluminado pela chamatrina do poder, da sabedoria e do amor, único meio de o ser humano chegar à iluminação espiritual e galgar a imortalidade. A caminhada de qualquer pretendente à evolução espiritual inicia-se, portanto, com o enfrentamento deste grande inimigo, a personalidade, que deve ser domado, equilibrado, controlado com persistência, coragem e determinação de nossa plena consciência. Hércules, ao enfrentar o leão da Nemeia,
o seu primeiro trabalho, enfrenta, na verdade, o seu leão, que no final é ele próprio. Enfrenta sua personalidade, companheira dos antigos tempos em que ele vivia na fantasiosa irrealidade do seu próprio reinado, nos braços de Maia, a ilusão, longe da realidade aparentemente contraditória da caminhada do ser humano na Terra. Todos os animais que Hércules vai matar nestes seus trabalhos representam símbolos indicativos dos vícios, dos defeitos, das deficiências, enfim, das limitações que cultivamos dentro de nós mesmos, e que são aspectos negativos opostos às qualidades divinas inatas que possuímos. À medida em que vamos desenvolvendo um trabalho de eliminação desses aspectos negativos, automaticamente vamos transmutando-os nas qualidades divinas opostas correspondentes. O ódio em amor, o medo em destemor, o egoísmo em altruísmo, o orgulho em humildade, a intolerância em compreensão, etc. Quando Hércules mata o leão da Nemeia, ele elimina de dentro de si mesmo os aspectos negativos do orgulho, da vaidade, transmutando-os no oposto, a humildade. Ou, inversamente, ele somente consegue matar o leão porque já havia iniciado em si o processo de transmutação do orgulho e da vaidade que antes possuía em grau bem elevado na qualidade divina da humildade, e indo humildemente apresentar-se ao arrogante Euristeu, seu inimigo, para a realização dos 12 trabalhos. Este é o simbolismo da aceitação, com humildade, do aconselhamento da sacerdotisa Pítia, no santuário de Delfos. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.